Olá, sejam bem-vindos ao Portal das Terapias Alternativas. Pessoal, eu tinha dois assuntos mais votados, mais solicitados para o próximo vídeo. Um era para falar sobre spray de ervas e o outro sobre depressão. Então eu resolvi falar de como conviver com a síndrome do pânico. Primeiro, porque é um assunto muito familiar para mim, e segundo, porque eu atendo algumas pessoas com depressão, então eu achei bem viável falar sobre isso. Então eu vou iniciar o vídeo com uma breve história para que entendam o que sente uma pessoa com a síndrome. E posso falar isso com autoridade sobre o assunto, porque eu passei por isso. Bom, obviamente, né, pessoal, vou fazer um resumo sobre isso, né, vai ser rápido. Mas bom, vamos lá. A minha síndrome iniciou 5 meses após eu ter saído da empresa que eu trabalhei por 25 anos. E iniciou na noite do aniversário da minha filha, onde naquela noite se receberia muitos convidados, né? Tava tudo em função de uma festa. E eu estava arrumando a casa, né? Enfeitando tudo para o aniversário, quando do nada comecei a ter enjoos e tontura, que ficou como minha marca registrada até hoje, enjoos e tonturas. E dali em diante, gente, só piorei. Meus dias foram horríveis, eu não fazia nada, tinha um mal-estar fora do normal, o coração acelerado, a pressão começava a subir, o corpo tremia, as pernas perdiam o controle, como se eu não fosse mais poder caminhar, me dava um medo de ficar paralisada. Era um medo tão grande que dava que eu tinha vontade de morrer, gente, assim, era uma sensação horrível, né? Para não ter que sentir tudo aquilo de novo. Eu ficava no escuro, no quarto, no escuro, com a casa toda fechada, eu não comia, né, porque daí me dava enjoo, eu não queria ver ninguém, não podia sentir cheiro da comida, não ia à festa, não ia no shopping, Deus livre shopping, né, muita gente, ou no centro, pior ainda, ou qualquer outro lugar que tivesse muita gente, ou seja, eu fugia o tempo todo. E só para dar um exemplo assim da gravidade em que eu me encontrava naquela época, eu ficava no quarto o dia inteiro enquanto a pessoa que trabalhava lá na minha casa na época cuidava da minha filha, pois porque nem eu não tinha condições, eu não me via em condições, nem tinha vontade também. A gente perde o interesse por tudo, a gente não consegue ter vontade de fazer nada. E assim foi todo o restante de dezembro, todo o mês de janeiro, até meados de fevereiro, sempre enjoada, muito tonta, né? Que foi quando eu procurei ajuda e foi também quando eu fui diagnosticada com a síndrome do pânico. E, obviamente, ainda assim eu fiz vários exames, porque a gente pensa que tá doente, né? Eu fiz exames do coração, exames com pneumo, porque eu sentia muita falta de ar, entre outros mil, tudo que mandavam fazer eu ia fazendo. Mas com os remédios eu comecei a reagir. E decidi, né, daí quando eu comecei a dar aquela melhorada, eu decidi então alugar um espaço para montar um salão de beleza, que na época eu achei que seria a minha salvação, mas também não foi assim, né? Na época, depois começaram a surgir problemas e novas decepções e comecei a ter novos medos, até que eu senti que estava começando tudo novamente e literalmente eu fugi do meu próprio salão. Porém, né, enquanto eu tinha um salão, eu ainda estava lutando contra esses sentimentos. Já tinha tomado remédio, eu estava tomando, né, assim, mas eu ainda estava lutando, sabe? Ainda tinha alguns medos, ainda tinha enjoos e coisas assim. Esses sentimentos era diário, ninguém sabia, eu não comentava com ninguém, não falava com as pessoas. Às vezes era mais forte, outras nem tanto, né? Às vezes eu não conseguia ir trabalhar, eu me sentia mal, mas mesmo assim eu sempre me forcei. Comecei novamente daí a tomar outro tipo de remédio, porque daí aquele eu já tinha parado, aí eu comecei a tomar um outro tipo de remédio, mas aí também não me fez bem. E como aquele segundo remédio já não estava me fazendo bem, eu comecei a procurar outras formas para lidar com aquelas emoções.
né? Outras maneiras, até que eu parei total os remédios, né? Fui parando e comecei a fazer outras coisas. E naqueles momentos não estava sendo tão bons assim quanto foi da primeira vez, né? Que quando eu resolvi dar um basta naquilo tudo. O remédio, o primeiro remédio, quer dizer, ele foi, assim, bateu certinho, né? Eu fui tomei bastante tempo e não me deu nada. Eu fui melhorando com eles, mas não tive reações no organismo. E já quando eu fui tomar a segunda vez, eu já tive reações no organismo. Daí eu não estava conseguindo tomar, parecia que eu tinha ficado pior ainda, né? Fisicamente, assim, né? As sensações que eu estava tendo. Bom, aí eu resolvi que eu faria o que fosse preciso para não me sentir mais daquele jeito e não ter que tomar os remédios, né? Porque estava me fazendo mal. E aí eu comecei a usar outras formas, comecei a trabalhar a autoaplicação do Reiki, porque nem isso eu tinha condições de fazer, a gente paralisa, a gente não consegue fazer nada para se ajudar, né? Aí fiz curso de massagem, né? Porque quando eu tava na época lá do salão, eu lia muito, assistia vídeos, comecei a fazer muitos cursos, estudava sobre a psicologia, assuntos esotéricos que eu sempre gostei, né? Sobre fitoterapia, comprei livros, comecei a estudar, ver vídeos, assuntos da alma, florais, aromas, religião, enfim, eu tive um vasto conhecimento que me ajudaram e me ajudam até hoje. Descobri alguns mantras, né, que era muito bom, mas aí eu fiz os meus próprios mantras, né, as minhas próprias palavras, fiz algumas mudanças de hábito, tanto na alimentação como hábitos diários, abandonei situações que me levassem a alguma determinada angústia ou ansiedade, né, só sabia, assim, que alguma coisa que eu fosse fazer fosse me deixar angustiada ou nervosa, daí eu evitava aquela situação. Enfim, mudei, reagi por cansaço mesmo. Poucas pessoas sabem que eu tenho a síndrome e as que sabem acho nem se dão conta mais, esqueceram, não sei, não lembram, talvez nem saibam, né, o quanto isso foi forte para mim e foi horrível, né? Outros porque acham que isso é bobagem, né? Acham que angústia, ansiedade, síndrome do pânico, isso é bobagem, que a gente não pode ter, enfim, aqueles comentários, né? E não notam, não sabem, não lembram, mas eu sei o quanto dói, eu sei o quanto foi ruim e não quero e não vou dar oportunidade de jeito nenhum, né, dessa crise chegar novamente, não quero me sentir daquele jeito nunca mais, também não desejo assim, ó, nem mesmo meu pior inimigo, porque é horrível, é assustador e é muito difícil conviver com isso. É muito difícil, gente, precisa ter muita força de vontade também. Eu reagia muito, assim, depois da primeira, eu reagia muito, porque daí também eu tinha tomado os remédios, então eu sempre lutei muito, né, contra isso, e também tinha que minha filha, eu tinha que minha casa e o serviço, tudo, então eu lutei muito com isso também. E algumas pessoas eu acredito que superam, né, que passa isso, elas têm uma crise e superam. E outras eu acho que levam vida fora, sempre tentando driblar uma segunda possível crise. E quem tem sabe, né, gente, que a vida se torna uma caixinha de surpresas, seja em uma determinada manhã, em uma festa, em um lugar muito cheio, ou em uma madrugada qualquer, ou diante de algum fato que ocorra e nos deixe mal de alguma maneira. Então, às vezes surgem situações que dá aquela desencadeada, né? Então a gente tem que ter aquele controle. Eu mesmo agora, alguns meses atrás, há bem pouco tempo, aconteceu um episódio na minha vida, uns 3, 4 meses atrás, que me disparou esse pânico, né? E eu fiquei muito mal por uns 2 dias, né? Mas, como eu já sou letrada no assunto, eu dei a volta por cima. Mas cheguei a sair fora da casinha assim por quase 2 dias. É que as pessoas não notam, né? Eu reajo bem também. E hoje, se eu já consigo dar essas pinceladas sobre esse assunto, é porque já me sinto bem capaz,
né? Mas principalmente porque eu quero ajudar muita gente que eu sei, tenho certeza que estão me ouvindo hoje, estão assistindo esse vídeo, e eu quero muito que essas pessoas admitam isso, que não tenham vergonha, procurem ajuda e vejam por mim mesmo, né, gente, que a gente pode ter uma vida normal. É difícil? Sim, é difícil, muito difícil, né? Quem está iniciando, né, sabe do que eu tô falando. Mas não é impossível. Basta que a gente procure formas de conviver com a situação e que cada um, né, procure as suas maneiras, né, as maneiras de relaxar, de não entrar na crise ou de superar quando ela está chegando, né. Eu tô deixando todas essas dicas aqui e fora isso, gente, eu vou deixar mais algumas dicas no vídeo 2, porque o tempo se esgotou, né, é muito curto. E eu vou lá, no outro vídeo eu vou deixar no mínimo mais umas 10 dicas valiosas para vocês se ajudarem ou iniciarem essa ajuda, depois vocês vão procurar a forma de vocês, ou para ajudar alguém que vocês saibam que precisa e que tenham a síndrome ou que esteja iniciando, ok? Até o próximo vídeo. Namastê!